Gasometria arterial, pessoal, né? Espero que muitos de vocês já tenham um bom domínio, né? Mas os que não tiverem, não se preocupem que a gente vai sair daqui de hoje sabendo de tudo, tá? Vou tentar gastar hoje meia hora com isso aqui. Pessoal, gasometria arterial. Primeiro, o que difere da venosa, né? O local de acesso, né? Eu não preciso coletar num vaso calibroso lá central, de acesso venoso central. Não precisa. Eu colho do periférico mesmo. Só que aqui eu não colho de uma veia, eu colho de uma artéria. O nome já está dizendo, né? Arterial, né? E para nós, a gente é ciente, né? Que o que diferencia o sangue venoso de o sangue arterial? É que o arterial, que eu já vi em prova cobrar essas bobagens em mim aqui, ó. Ele é um sangue rico em oxigênio, né? Enquanto que o venoso é o contrário, né? Ele é pobre em oxigênio. O venoso é mais rico em gás carbônico até, né? Em CO2. Então ele é um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, não é isso? Que é o pobre no CO2, né? Esse é o sangue arterial. Eu já vi provas cobrando assim, que a coloração dele é mais avermelhada, é aquele sangue vivo rutilante, e é colhido dentro de uma artéria que pode ser, para a gasometria, qualquer artéria, né? Quais são as mais escolhidas, né? É a radial aqui, né? A artéria radial, nossa, né? Do dedão aqui. A braquial, um pouco mais acima. A femoral também, em última instância, né? As três principais, né? Radial, a ordem seria essa, né? Qual é a ordem de uma coleta de gasometria? Qual é o primeiro lugar? É a artéria de menos calibre, né? É a radial, depois dela a braquial, no mesmo membro, né? De preferência. E numa terceira instância, a femoral. Seriam as três artérias as mais utilizadas e nesta ordem, tá? Eu já vi uma vez numa prova. E Alex, tem uma ordem? Tem. Por que seria primeiro na radial, depois na braquial e por fim na femoral? Porque pressupõe-se que se por acaso a gente lesionar aquela artéria, tenha menos repercussão ao paciente, né? Por exemplo, se a gente lesionar a artéria radial, né? É por isso que quando se faz uma coleta de gasometria, e eu tenho a impressão que eu já falei isso desse preparatório aqui, talvez lá em medicações, não me lembro, se não, vou falar agora, é que existe para coletar na artéria radial dos pacientes, ou da mão direita ou da mão esquerda, tem que se fazer um examezinho antes nele, um exame físico nele, né? Como é o nome desse exame que eu devo fazer obrigatoriamente na prova do concurso? É obrigatório, tá? Para se coletar uma gasometria arterial na artéria radial, qual é o nome do examezinho? Isso, que é o teste de Allen, né? Pessoal, foi medicação, né? Para quem tá com o material aí, qual é a página que tá esses slides aqui, por gentileza? Ajuda bem o colega. A página desse slide vem aqui, alguém pode ajudar aí? Quem está na apostila impressa, por exemplo, que é mais fácil de olhar. Pronto, gente. Então vamos lá. Voltando aqui onde estávamos, né? O teste de Allen, que é aquele que você vai ocluir a artéria radial e a ulnar, aí depois você solta a ulnar. Se a mão ficar vermelha novamente, é um bom sinal, não é isso? Aí se tiver tudo ok, aí você pode, né, coletar na artéria radial. Se você soltar a artéria ulnar, que é a oposta a ela, da que você quer perfurar, e a mão continuar lá, né? Sem um sinal de sangue aqui, né? Então é um mau sinal, ou seja, a artéria ulnar não está circulando sangue na mão, porque na nossa mão só tem duas artérias, a radial e a ulnar. Então você não deve arriscar naquela artéria radial. Mude de mão, vá para outra mão. Por quê? Porque você pode lesionar a artéria radial e ter que amputar depois a mão do paciente, visto que aquela mão vai ficar sem circulação arterial. Não vai ter nutrientes para ela, né? Então, o teste de Allen, ele é exigido para isso, para fazer essa coleta de sangue arterial. Deve ser feito em todo paciente. E esse é um exame que é privativo do profissional enfermeiro, tá? Dentro de um ambiente de trabalho da equipe de enfermagem. Ele é do enfermeiro. Professor Alex, na prática eu vejo os técnicos coletando. Pois é, na prática o pessoal, eles usam o termo pode tudo, né? Mas na prova, não. O Código de Ética de Enfermagem fala que o acesso arterial ele é privativo do enfermeiro. Então, faz o teste de Allen se for na artéria radial. Na braquial já não precisa, né? Porque há outras artérias aqui também. Aí, por isso que se faz o Allen, né? Porque se perder é só a mão. Professor, mas se perder só a mão? Mas se você fizer aqui na braquial e detonar esses vasos arteriais aqui, vai perder o braço todo. E se for na perna, o membro inteiro. Por isso que a sequência é esta, né? Seria assim, uma lesão menos grave para uma mais grave, né? Digamos assim. Tá certo? Então, coleta das artérias, e pode ser de qualquer dos vasos, não é isso? Outra coisa que é importante como cuidados de enfermagem é que se faça a heparina para fazer uma heparinização nessa seringa.
tá certo? Então essa seringa seria muito importante que ela esteja utilizada heparina. Para quê, Alex? Porque esse sangue não pode coagular, até porque você não quer avaliar, não são os gases, né? Gasometria, os gases, né? Então esses gases vão estar lá circulando no sangue, então você deve heparinizar. Lembrando que na venosa também, tá? Se é gasometria, para avaliar os gases, ele tem que estar heparinizado, tá bom? E aí, Alex, tem alguma quantidade? Não tem quantidade, pessoal, né? Você vai apenas, vamos usar o termo assim, melar, né? Você vai inserir a agulha no frasco de heparina, vai aspirar e depois vai devolver. Essa movimentação que você faz é suficiente. Então não tem por que cobrar. É 0,1 ml, é 0... Não tem isso não, tá bom? É só mesmo para você lubrificar, né, essa seringa. Outra coisa, pessoal, a agulha ideal para gasometria é a agulha 13 por 4,5, tá bom? Isso aí pode vir numa prova, é a agulha 13 por 4,5, que é a ideal. Alex, posso coletar 25 por 7? Poder, pode. Mas a agulha padrão é a 13 por 4,5. Se vocês forem observar, é a que é menos utilizada. Não sei se a experiência de vocês é essa, mas aqui é menos feita, né? Claro que na femoral, provavelmente, ela não vai nem chegar no local, né? Principalmente se for um paciente mais obeso. Mas ela seria, para uma prova de concurso, a ideal. Na ausência dela, 25 por 7, tá bom? A agulha. Outra coisa, Alex, posso colocar esse sangue na geladeira? Pessoal, de poder pode. Vai estar heparinizado, não vai coagular, né? Mas o ideal também, mais uma vez o termo ideal, é tirar do sangue do paciente e já colocar no gasômetro. Quando se tem uma ambiente de UTI, assim, né? Então, coletou o sangue, coloca no gasômetro e o resultado sai ali em 1 minutinho. É coisa rápida. O que mais que deve lembrar como cuidado de enfermagem, né? É heparinizar a seringa. Normalmente, 1 cc é o suficiente, mais do que suficiente. 1 ml, né? Ou 1 cc. É o suficiente para você ter sangue, é suficiente para medir lá os parâmetros da gasometria. Deve ser lubrificado com a heparina. Esses seriam os cuidados de enfermagem que temos que ter ao coletar este sangue. Aí, uma vez coletado o sangue, vamos para os resultados. Alex, qual é o tipo de paciente que é coletado? A gasometria arterial? Todo paciente que você percebe que necessita de um parâmetro a mais para avaliar, né? Avaliar distúrbio ácido básico, avaliar distúrbio respiratório, distúrbio de acidez do paciente, acidemia. Todo paciente renal que interna, ele precisa ter esses parâmetros medidos. Todos os choques tem que ter. Todo paciente de UTI grave tem que ter uma gasometria. Todo paciente de ventilação mecânica internado tem que ter uma gasometria para avaliar os gases dele. Se eu preciso oxigenar mais, se eu preciso oxigenar menos. Então, todo paciente que ele internou e que requer um dado a mais para poder ter uma intervenção específica, a gasometria é um parâmetro que deve ser cobrado, né? Assim como nós vimos lá em cardiologia, que todo paciente que dá entrada com qualquer sensação de aperto no peito, de dor no peito, de sensação de aceleração ou diminuição da frequência cardíaca dele, tem que ter um eletrocardiograma. Então, todo paciente internado com uma certa instabilidade hemodinâmica, não é? Tem que ter uma gasometria arterial. Seriam as indicações da gasometria, que pode vir numa prova também, né? Por exemplo, um paciente que internou por emergência hipertensiva ou urgência hipertensiva, a rigor, a gasometria seria um exame de entrada dele? Não. A hipertensão não precisa coletar uma gasometria arterial. Agora, o cara chegou lá com a anafilaxia, chegou lá com a sepse, chegou lá com um politraumatismo, não é isso? Chegou lá com um AVC hemorrágico, um trauma crânioencefálico, que vai ter repercussão lá no sistema respiratório dele, que pode afetar um paciente com diabetes descompensado, vai ter que ter uma gasometria para poder avaliar. Oi. Nos casos de diarreia também, né? Olha, diarreia, dependendo do grau, sim, né? Uma diarreia mais simples, nem tanto. Aí não seria a gasometria. Foi muito bom sua colocação. Quais seriam os exames laboratoriais mais adequados para uma diarreia até mais grave mesmo? Não é a gasometria. Qual é? Alguém pode afirmar aí? Hematócrito também, né? É os eletrólitos, né? São os eletrólitos, principalmente quem? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, não é isso? Ureia, creatinina. A gasometria nem tanto. Você colhe gasometria, pessoal, para um paciente mais crítico, tá? Não que a diarreia não seja crítico, né? Mas aí na diarreia,
é eletrólitos, pessoal, né? É olhar se tem sódio e potássio. Principalmente sódio e potássio, porque esses dois eletrólitos matam o paciente. Inclusive, a moça que trabalhava na minha casa morreu de um vômito, né? Não foi de um vômito, né? De vomitar. Né? 50 anos de idade. Oi. Quando o senhor disse que o paciente está em acidemia ácido, é porque a oxigenação dele está mais rica em CO2 do que O2? Exatamente. E certamente o pH dele vai estar baixo, por isso a acidemia. A acidemia é isso, né? É excesso de gás carbônico, por exemplo, como você citou, e isso vai levar o paciente a se transformar em ácido, né? Aí faz acidemia, né? E isso é muito grave, isso mata o paciente, né? Se não tiver uma intervenção imediata da equipe, lembrar, pessoal, nós somos da enfermagem. Lembrar que 80%, ou sei lá quantos por cento, eu acho que é por aí mesmo. Acho que vocês sabem disso aqui tão quanto eu. A maioria dos hospitais não tem o profissional fisioterapeuta na sala de emergência. Não é assim, na verdade? Ou tem no lugar onde vocês trabalham aí um fisioterapeuta para cuidar de distúrbios tubáceos? Tem? Tem nada, rapaz. Aqui em Teresina, eu não conheço qual é o hospital que tem um fisioterapeuta na sala de emergência. Alguém sabe? Me diga um em Teresina aqui que eu não conheço. Vai pro São Marcos, não tem. Vai pro Itacó, não tem. Vai pro Protomédio, não tem. HUT, lá do HU, no público tem, né? No público, mas o público é a minoria, né? Eu tô falando a verdade ou já mudou essa realidade? Alguém pode dizer aí que tá trabalhando hoje no hospital? Eu nunca vi eles ficarem na sala, não. Não fica não, pessoal. Não fica não. O cara chegou grave lá, quando for transferido pra UTI, lá na UTI é que tem, mas não estão 24 horas ainda não. Né? Nos públicos sim, mas nos privados não estão não. Tem hospital que eles só ficam lá de manhã, tem outros que só ficam de tarde, tem outros que vão lá, igual beija-flor, né? Vai lá, aspira o paciente que está entubado e vai-se embora. Então nós da enfermagem, nós não somos só obrigados não, nós temos que saber para salvar mais vida disso daqui. Isso aqui é uma atribuição muito da enfermagem, né? Coletar os exames e avaliar os exames para tomar intervenção imediata. Então vamos lá, gente, ó. Coletar o sangue do paciente lá por razões, né, das mais críticas possíveis. Não, nesse momento não importa para nós qual é o tipo de doença que ele internou lá, se é choque, se é distúrbio renal, distúrbio de diabetes, não interessa. Vamos avaliar os dados aqui e depois do que vier a gente responde. Essa imagem aqui eu modifiquei ela para a gente aprender mais. Então preste atenção aqui quando eu cuido de gasometria, pessoal. Você vai olhar para 3 parâmetros apenas. Inicialmente só 2, depois o terceiro. Olha só aqui, ó. Quando você colhe uma gasometria, vocês vão ver lá que tem um monte de númerozinho, né? PaO2, PaCO2, base excess, bicarbonato, saturação arterial, saturação não sei de que lá. Menina, é número para danar. E aí tem gente que fica apavorado. Então, vamos descomplicar aqui a gasometria. Olha para cá. Você vai olhar para esse parâmetro bem aqui, ó. Para o gás carbônico e para o bicarbonato, que é o HCO3. Ó. Aqui ó, é o bicarbonato e aqui é o CO2, que é o gás carbônico, tá? É isso aqui que, aprendendo isso aqui, colegas, entendendo, melhor dizendo, né? Você vai demorar gasometria por mais aí uns 3, 4 meses da cabeça. Vai ficar. E se você revisar e fizer conforme nós orientamos, vai dar muito certo. Então, coletou a gasometria, para onde é que eu vou botar meus olhos para saber como é que o paciente se encontra? Primeiro, o mais fácil, vá para o CO2, bota os olhos no CO2. Quando você olhar para ele, tu já vai ter uma noção. Se esse distúrbio aqui, ó, onde é que está o nosso CO2, a nossa respiração? Se ele é um distúrbio que está lá no pulmão, e se ele é um distúrbio que está lá no pulmão, ele é um distúrbio respiratório ou é um distúrbio metabólico? Se eu tô respiratório. Então, toda vida que alguém tiver alterações no número do CO2, tu já pode afirmar, opa, esse paciente está com algum problema lá no pulmão dele. Isso é pulmão respiratório. Ou ele vai estar com acidose respiratória ou vai estar com alcalose respiratória. Ponto. Beleza. Do mesmo modo que quando você, né, colocar mais os seus olhos ainda na gasometria, você vai encontrar o bicarbonato, que é o HCO3. Ele estando alterado, nós estamos falando aqui dos rins, né, que é o rim, juntamente com o fígado, né, fígado, que vai, né, armazenar. O fígado armazena e o rim libera na corrente sanguínea o bicarbonato. Então, quando ele estiver alterado, nós estamos falando de um distúrbio renal, fígado, né? Fígado, rim. Isso aí é um distúrbio do qual ele libera o bicarbonato, né? E quando for relacionado ao bicarbonato, tu dizes então que é um distúrbio metabólico. Tudo bem? Então, se você olhou um paciente lá
e esse paciente, o CO2 dele estava normal, opa, então esse paciente não tem distúrbio respiratório. Beleza, ó. Ah, tá, mas peraí, o que é que tá? Deixa eu olhar mais ele aqui. Aí você desceu o olho um pouquinho mais, aí viu lá o HCO3 dele alterado, ó. Vixe, Maria, tá alterado, ó. Então alterou o bicarbonato, que é o HCO3, então esse cara certamente tem um distúrbio de que modelo? Metabólico, ou acidose metabólica ou alcalose metabólica. Se você gravar só até aqui, tu já vai para a prova com 30% de chance de não errar nenhuma questão de gasometria. Então grava. Oi. E qual é os números que já é alterado? Você já vai saber. Eu quero que você entenda primeiro, tá bom? Então olha só aqui, ó. Quando coletares uma gasometria, você vai avaliar os parâmetros, né? Aí lá vai ter um monte de números, né? A gente fica doido quando olha, quando não entende. Aí agora aqui, destrinchando, tu vai olhar para quê? Para aquele monte de número lá, tu vai olhar para o valor do CO2. Aí ele vai te dizer, né? O valor do CO2. Nós vamos já entender que número é esse e o que é que vai acontecer. O que é que eu quero que tu entenda é que quando for relacionado com o gás carbônico a gente exala, não é? Ó, tu inala o O2, ó, e tu exala o CO2, não é? Ó, o gás carbônico, não é assim? A tua respiração não é assim? Portanto, esse será, uma vez alterado o CO2, um distúrbio de que modelo? Respiratório. Por que respiratório, professor? Porque o CO2 está no pulmão da gente, né não? Quando tu exala, né, elimina o gás carbônico, ele vai te dar um distúrbio respiratório quando os valores do CO2 estiverem alterados. Tá certo? É isso que eu quis dizer, para tu entender e não decorar. E não dizer, quando o CO2 está alterado é metabólico. Não, nunca vai ser metabólico. Só vai ser metabólico quando o problema não for aqui, ó. Não for lá no CO2. Quando o problema for aonde? Lá no bicarbonato. Quando tu olhares para o valor do bicarbonato, nós vamos já saber que valor é. E ele estiver alterado para mais ou para menos, será obrigatoriamente um distúrbio lá nos rins dele, né? Lá no fígado do paciente que está armazenando esse bicarbonato, que está ou restringindo mais bicarbonato ou dando mais bicarbonato para a corrente sanguínea. E se no sangue arterial tiver um bicarbonato alterado, o problema é no rim, o problema vai estar, né, a nível de rins e fígado, e será um distúrbio não mais respiratório, porque se for respiratório é no CO2. Se for no bicarbonato, onde é o problema? Metabólico, porque o problema já está aqui ao nível de rim, fígado, né? Tá certo? Então aqui é para entender. Qual é o entendimento inicial de gasometria? Toda vida que o problema for no gás carbônico, será um distúrbio de que modelo? Respiratório. Toda vida que o problema for lá no bicarbonato, será um distúrbio de que modelo? Metabólico. Pronto, aí aqui tu já vai entender. Ah, tá. Então quer dizer que uma acidose respiratória, o problema é no CO2? É. Quer dizer que uma alcalose respiratória, o problema também é no CO2? É. Aí quer dizer que uma acidose metabólica, o problema é no bicarbonato? É. Do mesmo modelo que uma alcalose metabólica, né, é também no bicarbonato. Tá certo? Ficou clara essa primeira parte aqui para entender? Perceberam que até agora eu não falei lá no danado do pH? Porque o pH, pessoal, para nós que vamos aqui entender gasometria e não decorar, ele é o menos importante por enquanto. Lembra que eu falei que para entender gasometria basta 3 parâmetros, né? O CO2, o HCO3 e o pH, que eu vou falar depois, tá? Eu vou mudar o slide aqui agora. Agora vem do pH. O pH, pessoal, né, que é o potencial de hidrogênio, né? À medida que esse potencial de hidrogênio, né, alterar do seu valor de referência, qual é o valor normal do pH? 7,35 a 7,45, não é isso? É o normal dele. Então pronto, ó, toda vida que você coletar uma gasometria do qual o pH tiver entre 7,35 até 7,45, vamos fazer o seguinte, pelo amor de Deus, vamos mudar agora, né? Não sei como foi que vocês aprenderam gasometria. Não fala mais normal, fala assim, ó. O paciente está compensado, viu? Ele está compensado. Alex, mas não é normal não? É, mas não usa o termo normal não, vocês vão entender já por quê. Usa o termo compensado, tá bom? Tá certo? Depois vocês vão entender melhor. Então, sempre que o pH tiver entre 7,35 a 7,45, esse número aqui, eu tenho certeza que vocês já viram ele desde o ensino médio, que ele fala disso, não é? Nunca mudou esse número, né? Ele está compensado. Eu aprendi dizendo que era normal, mas nem é sempre normal, né? Às vezes você tem uma gasometria
que tá 7,40. Olha aqui, ó. Você tem um resultado do pH 7,40. A rigor, isso aqui tá normal, não tá? A rigor? Sim. Não é? Só que muitas vezes o cara tá com acidose. Aí, vixe Maria, como é isso? Por isso que eu prefiro, não é nem eu prefiro, né? Por isso diga que quando tiver assim, ele está compensado. Se todo paciente que se encontrar com um pH ó, menor que 7,35, então se o pH está baixo, com certeza aqui será uma acidose, né? Assim que nós aprendemos lá no ensino médio. E toda vida que o pH tiver alto, né, maior que 7,45, eu digo que ele tem uma alcalose, não é isso? Não foi assim que a gente gravou isso lá de quando a gente estudou isso aqui há muito tempo? Então guarda aí, ó, toda vida que quando falar do valor do pH, se o pH tiver menor que 7,35, obrigatoriamente isso aqui vai ser uma acidose. Toda vida que estiver alto, não é? 7,50, 7,52, 55, mais do que 7,45 será uma alcalose. E se tiver dentro da faixa de normalidade, como é que tu vai chamar agora, a partir de hoje? Compensado. Agora vamos incluir aqueles outros parâmetros, né? Quais são mesmo os outros parâmetros? O P, CO2, né? Esse P, pessoal, porque na gasometria é pressão do gás carbônico, tá bom? Então eu já boto logo o P bem aqui, tá? Mas na verdade é o CO2 mesmo, tá? Que nós acabamos de ver. Pessoal, se aqui eu vou colocar o valor de referência do CO2, eu estou falando de que mesmo, certamente aqui vai me mostrar o distúrbio respiratório ou metabólico com o CO2? Respiratório, né? Ó o bizu, ó o bizu! Qual é o valor do CO2? Eita, me esqueci. Vou pra cá para me esquecer mais, ó. Pronto, ó pra cá, ó. É o último do pH, ó. 35, ó pra cá, ó. A 45. Se você se esqueceu, não esquece mais. Então, valor do PCO2, 35 a 45. Se tiver alterado para mais, vai dar uma coisa. Se tiver alterado para menos, vai dar outra coisa. Então, vamos logo amarrar aqui o distúrbio respiratório. Toda vida que alguém deu entrada no serviço e aí coletaram a gasometria porque estava lá grave, ou então já estava na UTI, e aí ó, o médico aqui, olha, eu quero que colete a gasometria agora aqui. Aí você, enfermeiro, vai lá, pá, coleta a gasometria, né? Chama o laboratório, e aí levaram lá, ou então coletaram e já botaram direto no gasômetro, né? E aí olha o resultado, olha o que aconteceu aqui, ó. Digamos que ao coletar a gasometria, tava assim, ó, 58. Olha aqui, ó, o PCO2 dele, quando tu botou o olho, tava em 58, certo? Eu pergunto a vocês, tá dentro da normalidade do valor do PCO2 aqui, tá? Não. Tá alto, não tá não? Concorda que tem excesso de PCO2? Não é? O normal é até 45, tá 58. Olha, se vocês forem ver vídeos no YouTube, por isso que eu fico aqui, né? No YouTube, não sei aonde aí, vendo só aqueles videozinhos pequenininhos. Quando não estuda, é um perigo pegar uma didática, não sei, uma coisa que é decoreba, e aí decoreba é problema, porque lá eu vejo muito, né? Ah, acidose é seta pra cima, a alcalose é seta pra baixo, a não sei o que é seta pra baixo, não, é pra cima também, ó, a gente fica doido. Se o PCO2 aqui, ó, o gás carbônico, está alto, mais do que 45, que é o normal, o valor maior normal, então o que vai acontecer no sangue do paciente? Esse excesso acima do 45 que está passando aqui, não é? Ele vai se transformar ó, em ácido carbônico, pessoal. Ó. Então se ele se transforma, gente, em ácido carbônico, ácido, ó aqui, ó, ácido carbônico, o que será que vai acontecer com o sangue desse paciente? Ó, o excesso do gás carbônico se transformou em ácido carbônico. Ácido carbônico, ácido! Eu pergunto a vocês, será que aqui vai gerar uma acidose ou uma alcalose respiratória? Se ele se transforma em ácido, é óbvio que vai ser uma o quê? Acidose, não é não, pessoal? Acaba se transformando em ácido, gente. O excesso aqui, ó. Por que consegui excesso? Porque deu 58, deu 54, deu 56, deu 60. Todo o excesso do gás carbônico do sangue se transforma em ácido. Portanto, vai gerar uma o que no paciente? Acidose.
E essa acidose, obrigatoriamente, porque eu estou falando do PCO2, é uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica? Respiratória. Ai, Alex, oi. Mas aí chega bem o ponto que enganchando bem. Diga. Até quando eu vou saber que ele vai virar uma acidose? Porque eu sei que acima de 45 é uma alcalose, né? Não, peraí. Nós estamos falando do PCO2, não é do pH. Esquece pH agora. Estou falando do PCO2, né não? Ah, Viu? não Não, que dá. Pronto, pois vamos desatar esse nó. Desate aí, ó. Nós estamos falando de quem aqui? Do PCO2. O pH nós já falamos, agora nós vamos continuar. Qual é o valor normal do PCO2? Olha pra cá, ó, a setinha aqui, ó. 35 a 45. Aí coletaram a gasometria do paciente. Aí quanto foi que deu o PCO2 dele, ó? Ó, 58. Então 58 de PCO2, o que é que a gente está entendendo? Que excesso do gás carbônico no sangue se transforma em quem? Olha pra cá. Ácido carbônico. E se transforma no ácido carbônico, obviamente esse meio, que é o sangue, vai ficar de que modelo? Uma acidose. E se eu estou falando... Oi. Show, entendi. Agora eu entendi. Dá mão, né? Desvendar isso aí, não. Pois pronto, doutora, porra, aqui acabou seus problemas. Então aqui, ó, uma coisa é 7,35, lá em cima é pH, aqui é PCO2, tá? Tudo bem? Portanto, ó, se esse meu paciente gerou vários ácidos carbônicos no sangue, então vai ficar acidose. E se é uma acidose do PCO2, nós estamos falando do distúrbio qual? Respiratório. Pergunta a vocês, ficou claro quando é que alguém vai desenvolver um distúrbio de acidose respiratória? Quando no sangue dele foi encontrado excesso de quem? Gás carbônico. Ficamos claros, pessoal, até aqui, vamos com calma. Depois a gente vai ver se é hiperventilando, se é hipoventilando. Vamos entender.